A economia é um dos conceitos mais importantes da nossa vida, ainda mais agora nesse momento aí que a gente está vivendo de crise, então todos os olhos estão voltados para a economia porque ela influencia diretamente ali a nossa vida como um todo. Então, diante de todo esse cenário, a economia ela está sendo muito observada, os holofotes estão virados para ela e com isso pessoas estão passando a falar sobre economia na roda entre os amigos, mas muitas das vezes não conhecem o conceito básico da economia e acabam reproduzindo coisas que muitas das vezes vê numa reportagem ou às vezes vê alguém falando ali, mas não tem um embasamento muito bom e muitas das vezes acaba falando coisas erradas sobre o conceito verdadeiro da economia. Por isso, nesse vídeo eu quero te apresentar os conceitos básicos da economia para que você possa falar um pouquinho mais de propriedade e tenha mais esse conhecimento que vai te ajudar com certeza a organizar a sua vida financeira e também te ajudar a investir melhor. Se você já gostou do tema desse vídeo, então deixa o seu like enquanto a gente vai rodar nossa vinheta. Vamos pro vídeo! Fala pessoal, meu nome é Alex Brito e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Saldo nas Finanças. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificação para que você não possa perder nenhum dos nossos vídeos. A gente está colocando vídeo no nosso canal toda semana. Então se inscreva aqui no canal para não ficar de fora de todos esses vídeos que a gente está lançando. E já vamos direto para um conceito básico da economia, que é da inflação. A inflação basicamente ela acontece quando a quantidade de dinheiro circulando na economia ela é maior do que a quantidade de produtos que está sendo produzido. Então se tem muito dinheiro na economia, o poder de compra das pessoas ela aumenta e tem poucos produtos. Se tem pouco produto e muito dinheiro, a tendência é que o preço desses produtos ele acaba aumentando. Então a inflação, que a gente entende muitas das vezes como um aumento generalizado do preço, na verdade é a consequência de um alto índice de dinheiro que está circulando na nossa economia. Mas você deve estar pensando, Alex, como é que acontece de aumentar essa circulação de dinheiro, aumentar esse índice de circulação de dinheiro na sociedade? Como é que pode acontecer isso? Bom, basicamente, existem duas formas. A primeira é mais conhecido que a impressão de dinheiro. Mas quando eu falo imprimir dinheiro, não estou falando literalmente imprimir. Antigamente, alguns anos atrás, sim, era literalmente. O governo ele imprimia mais dinheiro e colocava na economia. Hoje, com o mundo, o meio digital, impressão de dinheiro, na verdade, se tornou um apertar de botão. Então ele coloca ali quanto dinheiro ele quer criar, aperta o botão e esse dinheiro é lançado na economia, aumentando ali a quantidade que está circulando na sociedade, aumentando ali o poder de compra das pessoas. E a segunda forma de aumentar esse dinheiro circulando na economia é através da baixa da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Quando a gente baixa essa taxa de juros, mais pessoas buscam novos empréstimos, o que acaba dando mais poder de compra para essas pessoas que vão buscar esses empréstimos e vão comprar outras coisas, né? Colocar o dinheiro para circular na economia, aumentando ainda mais essa circulação de dinheiro. Então esse aumento generalizado do preço que a gente está vendo hoje, na verdade é consequência do aumento da oferta de dinheiro na nossa economia, que muitas das vezes as pessoas entendem como se fosse a inflação. E olha, deixa eu te falar, ninguém gosta de inflação. Nós temos, na verdade, que evitar a inflação o máximo possível, porque quanto menor o índice de inflação, mais previsível a nossa economia ela fica. Então se tem uma previsibilidade, a gente consegue enxergar um pouquinho mais como vai ser a economia do nosso país, a gente consegue se planejar melhor, principalmente o investidor. Então ele consegue ver um futuro do nosso país, então ele consegue fazer um melhor planejamento. Já quando acontece o contrário, quando a inflação está muito alta, e isso daqui não é impossível de acontecer, na verdade, no Brasil a gente já tem um histórico de índices altos de inflação, chegando a 3 dígitos. Essa semana, inclusive, eu conversei com um cliente que era um investidor, e ele estava me falando que ele passou por esse momento aí, o chamado overnight, né? Que muitas das vezes ele saía do trabalho, já tinha que correr ali para um supermercado, entrar na fila do supermercado, para comprar os seus produtos, porque no outro dia já estaria com outro preço. Ele me falou ali que muitas das vezes os donos de comércio, os empregados desses comércios, eles já estavam ali com aquela máquina de preço, né, que é aquela máquina antiga que passava ali o preço e já colava. Eles passavam o dia todo mudando o preço. Tudo isso aconteceu por conta da inflação. E isso foi só um exemplo do que aconteceu na década de 80 e 90 aqui no Brasil. Não é uma coisa assim que foi em outro lugar, foi aqui no Brasil. Então, o medo dessa inflação disparar novamente, como aconteceu no nosso passado, é muito grande. Então, a gente tem que tentar
evitar ao máximo que essa inflação ela aumente. Se você já sabia que o nosso país sofreu uma grande inflação no passado, na década de 80, 90, ou quem sabe até viveu nesse período, nesse acontecimento, então deixe seu comentário aqui embaixo para a gente estar sabendo que você já conhecia ou quem sabe até passou por esse momento e pode até falar com mais detalhes de como aconteceu ou como aconteceu na sua vida. Então, dentro da nossa economia, existem alguns órgãos que são responsáveis por regular essa inflação e um deles é o Conselho Monetário Nacional. Todos esses órgãos que eu vou falar aqui ele tem um papel diferente. O Conselho Monetário Nacional, que é mais conhecido como CMN, é um órgão regulador do nosso sistema financeiro nacional. Nosso sistema financeiro nacional é um bloco grande e dentro desse sistema financeiro existe um órgão menor que é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão regulador. É formado por um grupo de pessoas que são responsáveis por regular a nossa inflação, criando inclusive metas inflacionárias para o nosso país. Outro órgão muito importante do nosso sistema financeiro nacional é o Banco Central do Brasil, que é conhecido como Bacen. O Bacen é um órgão executor das normas, das regulações que o Conselho Monetário Nacional cria, das metas que o Conselho Monetário Nacional impõe, deseja para o nosso país. Então, como é que o Banco Central vai executar essas ordens? Ele tem diversas ferramentas ali no seu bolso que vão ajudar ele a concluir essa tarefa, concluir essa missão de fazer um controle, quem sabe, da economia. E uma das ferramentas dele, a gente já falou aqui, é justamente a taxa Selic, a regulação da taxa Selic. Dentro do Bacen, existe um Conselho de Política Monetária que se reúne de 45 dias, que são as reuniões regulares, mas também existem reuniões excepcionais e lá eles vão decidir quanto será a nossa taxa Selic. Será que ela deve aumentar? Será que ela deve subir? Então eles fazem uma análise ali da sociedade, da economia como uma forma geral, faz uma análise ali do exterior, como é que está acontecendo lá fora e com isso eles tomam a sua decisão. Lógico, eles olham também a nossa inflação, como é que está a inflação, porque a taxa Selic ela também é utilizada para regular a nossa inflação e com base em todo esse cenário, todo esse panorama, eles tomam a decisão de subir ou não a taxa Selic. Ainda nessa reunião do Copom, eles lançam um relatório que eles fazem a previsão da taxa Selic, a previsão da inflação e a previsão de outros índices até o final do ano. Então, se você quiser saber quanto é a expectativa da taxa Selic até o final do ano, lá nesse relatório que é lançado pelo Copom, você pode pegar lá no site do Banco Central e você pode saber a expectativa do Conselho de Política Monetária para essa taxa até o final do ano. Lembrando que a cada reunião, essa expectativa ela pode mudar. Então, é bom todo o tempo vocês também estar procurando e se atualizando. Então, quando o Conselho de Política Monetária, o Copom, decide por baixar a taxa básica de juros, o que acontece? Eu já falei, um acontecimento, né? As pessoas vão buscar mais empréstimo e acabam colocando ali mais dinheiro em circulação na economia. Outra coisa que acontece é que os investimentos de renda fixa, eles tendem a render menos, ou seja, os investidores que têm ali o seu dinheiro em renda fixa, o que eles fazem? Como está rendendo menos na renda fixa, porque esses investimentos de renda fixa são baseados basicamente ali na taxa Selic, na verdade é na taxa CDI, mas a gente vai falar na taxa Selic para que possa compreender. Então, se a taxa Selic está muito baixa, esses rendimentos dos investimentos de renda fixa, eles também ficam baixos. Então, seria mais interessante para os investidores e para a economia também, né, para eles pegarem esse dinheiro da renda fixa e colocarem em investimentos de renda variável, investimento privado, que basicamente investir em empresas. E quando eles investem em empresa, entra mais dinheiro na empresa, as empresas elas começam a criar mais projetos. Quando as pessoas passam a buscar empréstimo e começam a comprar mais, as empresas ganham mais dinheiro. Então, a diminuição da taxa Selic, ela ajuda de duas formas. Então, está entrando dinheiro por investidores, está entrando dinheiro por clientes na empresa, a empresa começa a criar mais projetos e para a empresa dar andamento nesses projetos, muitas das vezes ela precisa contratar mais mão de obra. Então, o que ela faz? Começa a contratar mais funcionários e com isso a nossa taxa de desemprego ela diminui. Então tá vendo como uma decisão do Banco Central de diminuir a taxa Selic pode fazer toda a nossa economia girar até chegar na taxa de desemprego? Toda essa medida que eu falei aqui, da diminuição da taxa de juros e o aumento do dinheiro em circulação na sociedade, é chamado tecnicamente de uma medida expansionista, onde o governo passa a incentivar a circulação maior de dinheiro na economia
valorizando as empresas e as empresas, por outro lado, vão gerar mais emprego e renda para a população. Ou seja, esse aumento ele foi pautado pela iniciativa privada para a geração de riqueza. Mas, por outro lado, quando o cenário for de alta da inflação, o governo ele passa a ter uma outra visão e toma uma medida chamada contracionista. O cenário da inflação alta faz com que, muitas das vezes, o governo tome a decisão de aumentar mais a taxa Selic para que possa parar ali o aumento da inflação e fazer o equilíbrio da economia. Então, resumindo, juros mais altos, as pessoas passam a buscar menos crédito, então o dinheiro que tinha muito dinheiro circulando na economia passa a diminuir, as empresas passam a vender menos e, com isso, demitem mais funcionários, o que acaba aumentando ali a nossa taxa de desemprego. E com isso, os investidores que antes tinham o seu dinheiro ali no crédito privado e em renda variável, passam a ser atraídos por uma taxa Selic mais alta, ou seja, voltam a investir em renda fixa porque está dando uma rentabilidade melhor e também está dando uma segurança maior, porque os investimentos de renda fixa têm uma maior segurança do que o investimento de renda variável e ainda mais quando uma taxa Selic está alta, então é mais atrativo para o investidor voltar ali para a renda fixa. Então, nesse cenário de desemprego, onde o governo está arrecadando mais dinheiro porque as pessoas voltam o seu olhar ali para a renda fixa, então estão deixando mais dinheiro na mão do governo. O governo ele tende a tomar medida pensando apenas no curto prazo, mas quando a gente olha no médio e longo prazo, essa medida acaba prejudicando a nossa economia. Mas se a gente pensar bem, tem até um pouco de lógica, né? Se os nossos mandatos têm apenas 4 anos de duração, e a gente pensa num médio prazo aí de 5 anos para frente, então é melhor que o governo, é melhor que o nosso chefe do Poder Executivo, ele tome decisões pensando no curto prazo, porque ele vai ficar bem na fita ali com a população, e quando chegar o problema dessa decisão aqui do curto prazo que ele está tomando, provavelmente ele nem vai estar no governo mais. A decisão que o governo pode tomar no curto prazo, que a gente está vendo muito hoje, é dar auxílio para as pessoas, para a população. Isso, num curto prazo, ajuda as pessoas, ajuda o governo que fica bem na fita, mas pensando no médio e longo prazo, tem um problema. Mas antes, vamos abrir um parênteses aqui. Olha, eu não estou questionando ali a decisão do governo de dar ou não auxílio. Na verdade, eu quero te mostrar aqui o que acontece na economia com cada decisão que o governo está tomando. E esse problema a gente já viu no início do vídeo. Quando tem muito dinheiro circulando, as pessoas, a população, ela tem muito poder de compra. E com isso, os produtos que não acompanham muitas das vezes ali essa demanda acabam aumentando ali o seu preço. Acaba acarretando a inflação, né, que é o aumento dos preços dos produtos e serviços. Então essas medidas populacionais que a gente pensa que está ajudando ali o pobre, ajuda realmente, mas num curto prazo. Mas no médio e longo prazo prejudica. Isso porque os preços dos produtos estão aumentando, então quando você ia no comércio ali alguns anos atrás para comprar R$100 de produto, você conseguia encher um carrinho. Hoje você vai com R$100 no supermercado, você compra 4 produtos e já deu os R$100. Para quem tem pouco dinheiro, a gente que tem pouco dinheiro, a gente sente essa diferença no nosso bolso. Quem já tem bastante dinheiro, quem está rico, não faz tanta diferença, mas para os menos favorecidos esse impacto é muito maior ali no seu bolso, tudo isso ocasionado por medidas que o governo toma, que ajudam no curto prazo, naquele momento, mas no longo prazo acaba valorizando, aumentando os preços dos produtos e a gente vai sentir daqui a 5, 6, 7, 10 anos, a gente vai sentir esse problema. Então, nesse vídeo a gente falou basicamente de uma ferramenta que é utilizada pelo governo ali, pelo Banco Central, para tentar administrar ali a inflação, administrar a nossa economia como um todo. E se você gostou aqui desse vídeo e ficou até o final, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e deixar nos comentários se você quer que eu fale de outra ferramenta utilizada pelo governo para controlar a nossa economia. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!